E já aqui de volta para falar do tema que eu tenho debruçado os meus estudos e que tenho compartilhado aqui com vocês, que é sobre a travessia da menopausa. E dizer que, como eu já disse, retomar, né? E enfatizar de novo, que eu nunca estive sozinha e nunca estarei sozinha nessa travessia, né? E hoje não é diferente. Hoje também não estou sozinha. Eu vou convidar daqui a alguns minutinhos a Patrícia, psicóloga, psicanalista, e aí na hora que ela chegar eu apresento mais ela, falo um pouco mais sobre a experiência dela, sobre a trajetória dela, onde a gente se conheceu. E aí, já que estou vendo que tem gente chegando aqui, obrigado por estar aqui. Meu nome é Gislaine Vieira, sou psicóloga, psicanalista, tenho me debruçado nos estudos da saúde da mulher com 35 anos mais e estou contando com colegas da área da saúde, de outras áreas também, nesse diálogo sobre a travessia da menopausa, né? A travessia do climatério. E olha que tem sido uma travessia interessante. Eu tenho me deparado com muita gente legal, né? Recebido alguns comentários em algumas postagens, acho bem bacana. Deixa eu aproveitar. Você que está aqui também, convida seus amigos. Agora eu vou fazer esse convite aos meus amigos que estão aí na internet, que estão acompanhando a minha live, para acompanhar ao vivo, para acompanhar aí como a gente está aqui, dialogando sobre esse universo feminino, desse universo de mulheres que tem útero, né? Então é importante que esse espaço, a ideia, né, de ter esse espaço aqui é pensar no espaço de acolhimento, é essa a ideia. Em todos os momentos, quando eu pensei, voltou? Aí, voltou. Rosângela que está aqui, que chegou, Alberto que chegou aqui também. Em todos os momentos, quando eu pensei em falar sobre a questão do climatério, nunca fui pensando em falar sozinha. É sempre contando com parceiros, com colegas da área da saúde, de outras áreas também, para a gente falar sobre esse universo. E agora eu vou convidar a minha parceira. Quem está aqui, aproveita, compartilha com os amigos, as amigas, compartilha com todo mundo que está aqui, que está aí nos vendo ao vivo. A Patrícia entrando. Pronto. Boa noite, Gi. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tudo, agradecida. Isso, eu ia falar só isso. Agradecida demais por você chegar aqui, de verdade por você estar aqui. Então, Patrícia, psicóloga, psicanalista, eu tive a honra de encontrá-la num projeto social como voluntárias, nós duas, né? Como voluntária da Rede Emancipa, atendendo o grupo de apoio psicológico, estudantes que estão buscando ingressar na faculdade, né? Um cursinho popular. Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, convidar a Patrícia para vir aqui para falar sobre a questão do climatério, para contar um pouquinho, né, os seus atravessamentos como mulher, como psicóloga, psicanalista, né, que lugar é este? E aí, antes disso, eu retomar, né, para quem está chegando aqui no canal agora, mas antes, Pati, quer dar um oizinho? Primeiramente, quero agradecer, Gi, o convite. É um desafio estar para mim aqui, estar aqui contigo. É a primeira vez que eu estou participando de uma live. Quero agradecer o convite, agradecer a todos que estão participando. E espero que a gente consiga fazer um bom bate-papo aí. Se as pessoas tiverem dúvida, vai colocando. Se a gente conseguir responder agora, respondemos. Se não, em qualquer outro momento, né, Gi?
Perfeito, Patrícia, isso mesmo, né? Muito bom. A gente possivelmente, né? Se tiver algumas duvidazinhas aqui, coloque e a gente vai respondendo na medida do possível. Se não for, depois a gente volta aqui e responde. Pode chamar a gente no direct, né? Pode mandar ali num particular que a gente fala também, tá bom? Exato. Para fazer, então, só quem está chegando agora no canal, quem está novo no canal, quem está chegando na live agora e não acompanhou, eu já venho falando desde o começo de junho sobre a questão da travessia da menopausa. E a ideia, quando eu pensei, né, em vir aqui para falar, trazer sobre esse assunto, justamente porque eu acredito numa informação de utilidade pública, né? Essa foi a ideia. Até quando fiz o convite para a Patrícia, para as outras colegas, falei disso, meninas. É uma questão de utilidade pública por conta de uma invisibilidade e de um silenciamento que eu vejo sobre o tema. E cá estamos nós. Então, na primeira live, com a jornalista Rubi Amara, a gente conversou sobre esse primeiro, né? Pensando num guarda-chuva grande, que é o climatério, dentro desse guarda-chuva, o pré-climatério. E aí eu trouxe a jornalista Rubi Amara, né, a Patrícia acompanhou, para falar um pouquinho dessa questão desses sintomas muito leves, ainda assim, ainda não estão perceptíveis, e foi bem bacana nosso diálogo. A segunda live foi com a Grazi Mancilha, doutora, especialista em saúde mental. Eu trouxe para a gente dialogar aí sobre a questão já da perimenopausa. E a terceira live que foi na semana passada, eu falei um pouquinho da perimenopausa também, na perimenopausa precoce. E falei da questão dos corpos um pouquinho, e vou até aproveitar e trazer a nutricionista, que vai falar um pouquinho mais dessa questão fisiológica, que, como eu disse na live, é um assunto para ela falar, né? É fácil, a gente vai deixando cada um na sua caixinha, né? E aí, Exato. né? E aí, hoje, a ideia é a gente falar sobre a perimenopausa tardia, mas, vocês viram, né? Eu convidei uma psicanalista. Meus estudos é na psicanálise, eu sou psicanalista e a Patrícia também. Então, eu falei, eu vou trazer alguém. Oi, tem gente chegando aqui. Falei, eu vou trazer alguém que a gente consiga falar um pouquinho, de uma maneira muito simples, muito tranquila sobre essas reverberações do climatério. Então, pensando num guarda-chuva, climatério. Aí, perimenopausa, pré-climatério, perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, depois a menopausa e depois a pós-menopausa. Então, pensando nesse guarda-chuva, eu achei interessante trazer. Hoje fiz o convite para a Patrícia para a gente estar aqui e falar aí um pouco sobre a questão dessa perimenopausa tardia, mas de um outro lugar, né, Paty? Vou abreviar seu nome. De um outro lugar. A gente vai falar de um lugar não biomédico, né? Que é isso que a gente vem, que a gente não sei, né? Para vocês que estão aí, para a Patrícia também, mas que para eu chegou, né? Esse olhar biomédico e de sintomas muito da classe biomédica mesmo. Um calorão, né? Que a gente falou do fogáceo, de sintomas que a gente está falando de um olhar medicamentoso. Mas aí hoje a gente não vai falar disso. Não que os sintomas não sejam importantes. Sim, são. Mas a gente vai falar de um olhar do subjetivo, a gente vai falar de uma singularidade, a gente vai falar do simbólico. E aí pensando justamente na mulher e nesse lugar. E aí pensei o quê, Patrícia? A gente pensando hoje, de pensar a perimenopausa como um reposicionamento, né? Como se a gente tentasse, de algum modo, se organizar diante de tudo que está acontecendo aqui, pensando no tempo, no corpo e aí no desejo. E aí me veio uma palavra, veio uma provocação. Palavra não, veio uma provocação mesmo. Quem eu tô me tornando agora? E agora? O que é isso que está acontecendo comigo? Patrícia, me conta aí. Que pergunta difícil, né, Gi?
Também estou aqui nesse questionamento, tentando entender o que está acontecendo comigo, o que a gente está se tornando. É aquele velho ditado, né? Que a gente vai escutando de mulheres nesse processo, nessa travessia, de dizer, né? Eu não me reconheço mais, né? A gente recebe muito essa esse lugar, né? Esse lugar dentro dessa angústia, na clínica, na família, a gente também, quando está se olhando no espelho, a gente olha, é como pensar, né? Imagina só que a nossa mente é uma casa na qual a gente morou 40, 50 anos, onde tudo era mais previsível, conhecido, a gente estava acostumado com os móveis, os interruptores, as luzes, né? Tudo de costume. E um belo dia a gente acorda, vai no banheiro e a hora que a gente olha para o espelho, fala, meu Deus, não estou me reconhecendo. É como olhar para essa casa, né? Os móveis ser todos diferentes, os interruptores não estão mais nos mesmos lugares, o termostato fica quente, fica frio, né? Fica uma oscilação constante, né? De humor, oscilando nesse lugar mais de irritabilidade, de angústia, às vezes está rindo, às vezes está chorando, e a gente não sabe muito o que fazer com isso, né? Fica se sentindo perdido mesmo. E aí é muito complexo, né? E aí a gente vai pensando, Gi, nesse lugar do climatério, né, da menopausa, desse lugar que é uma queda, né? É uma queda do ideal feminino. A gente vai pensando nesse lugar. Né? Se a gente pensar historicamente, a mulher sempre foi, né, amarrada na fertilidade. E o que é a menopausa? Nada mais é, né, do que sair desse lugar fértil e vir para um outro lugar totalmente desconhecido, não é? E aí a gente vai pensando, né, nesse declínio, né, da juventude, as perdas de funções, né, jovem, fértil, geradora, procriadora, amigas, naquele lugar, né, da juventude que é tudo uau, vamos curtir, vamos viver, vamos anestesiar do mundo, né, e vai vivendo tanta coisa e chega na menopausa, começa a acontecer um caos dentro de nós. Uma metamorfose, né? A gente não sabe o que vai fazendo com isso. Por isso, a sua pergunta, a sua provocação é desse lugar, né? Desse lugar de angústia, né? Do que a gente vai fazendo com tudo isso. Né? É um lugar estranho, né? Freud vai falar desse lugar nos conceitos estranho, unfamiliar, né? Antes um corpo, né? Um corpo jovem, fértil, né? Produtivo, e aí entra a menopausa e nesse lugar social e cultural, né? A gente está envelhecendo, né? Tá perdendo essas funções. E se a gente olha bem para a cultura, para a nossa cultura, o envelhecer é um lugar aterrorizante, né? Quase patologizante, é um lugar, assim, extremamente que precisa muito ser falado, precisa muito ser trabalhado, né? Para a gente poder mudar, né? Mudar, pensar nesses lugares com mais carinho, como que a gente vai fazendo, né? Ter mais espaços, né? Construir mais espaços para que a gente possa falar mais disso, né, Gi? Verdade, verdade. Olha, tem até dois comentários aqui que eu vou ler, que eu achei interessantíssimo.
Mulher Tá. sofre até nisto, né? São fases e fases, sim. Aquele, eu não sei o nome, mas sim, sim, muito, né? Tem uma pressão social, né? A Patrícia foi bem falando sobre isso. Muito importante ter esse espaço de debate, de escuta aqui. Obrigado por abrir esse espaço. Eu que agradeço a gentileza aí. E tudo foi, a ideia sempre foi a partir de um desconforto, né? Um grande desconforto, né? Que Exato. uns sintomas, né? Pensando nos sintomas, sempre deram muito palco para os sintomas, né? Detalhe, alguns sintomas, tá? Porque quando eu pensei na ideia de reunir colegas, né? Para a gente falar sobre o tema, sempre pensando nesses sintomas, sempre pensando nos pequenos sintomas que eu estava ouvindo, né? E sempre curiosa, pensando como que foi com a minha mãe, né? Assim, com a minha mãe, com a minha avó, né? Com outras mulheres, assim, que passaram pela minha vida, né? E eu acredito que também tenha passado pela sua, Patrícia, e que também talvez possa vir essa indagação. Como que foi lidar com tudo isso, né? Porque era só os sintomas, né? Então era só o fogacho, era só uma questão da libido, de um ressecamento, né? Da insônia, e parou nesses sintomas, né? E aí talvez não, tenho fortes convicções que esse período da perimenopausa é um convite realmente para a gente. É um convite que eu vou falar que é difícil topar esse convite, mas é quase que é É quase que você obrigatório, né? é quase que você não tem uma escolha. Mas é um convite para tirar desse olhar só dos sintomas, né? Só dos sintomas, esses clássicos que a gente ouve, mas que são para mais de 130 sintomas. Tem outros, assim, que são. Eu compartilhei hoje com a Patrícia. Eu falei, Patrícia, como que é isso? Assim, você tem sentido alguns cheiros diferentes, né? Ela, ainda não, Gi. Eu falei, tá, mas então eu vou confidenciar aqui, ó. Eu não fumo, meu marido não fuma. E eu sinto cheiro de cigarro, de fumaça de cigarro, todos os dias. Coceiras, né, que nem tinha antes, alergias que eu nunca tive, intolerância a alimentos que eu nunca tive. Né, isso né, eu sentindo isso. Talvez se repita a mesma coisa com a minha colega? Não, porque é comigo que está acontecendo desse jeito. Com ela vai acontecer de uma outra maneira, né? Então, pensando muito nisso, de ter esse olhar, não só para essa questão do sintoma e ser tratado como sintoma. Então, tá, tomar isso, beba isso, faça isso, né? Mas e aí? Como que é lidar com a perimenopausa? Como é passar, ter essa travessia pensando na nossa essência, ali na nossa subjetividade, no que é muito meu, né? Do que é muito singular. Como que é lidar com tudo isso, né? Fiquei aqui pensando em tudo isso que você estava me contando, Patrícia. Acontece aquilo que a gente chama de crise de identidade, né? Crise de identidade. E vamos explorar um pouquinho Me esse, fala de. esse tema. A gente pode pensar nessa crise de identidade pensando num colapso com o espelho, né? Vamos usar essa metáfora que vem do estágio do espelho, que é da psicanálise, né? Que é onde o bebê, quando nasce, ele é um bolinho de carne ali, né? Um serzinho, né? E não existe, né? O Winnicott vai falar isso. O bebê não existe, né? Ele vai existir a partir do olhar do ambiente, a princípio desses cuidadores, desses pais, né? E como ele não existe, ele está sendo projetado por tudo, por esse ideal externo aqui, o tempo todo. E aí ele vai se desenvolvendo, quando ele vê a primeira vez a imagem dele nesse espelho, esse espelho, e cria-se uma ilusão de completude, né? E essa ilusão, e aí ele fala, esse sou eu, né? Sou eu, né? Cria-se a partir também desses outros olhares, né? E os primeiros espelhos é esse ambiente, né? Que o bebê vai tendo, que vai se assimilando ali, acertando, se entendendo, sabendo quem é ele a partir desse outro. E é assim que a gente segue, né? Até entrar na menopausa. Olha que interessante, boa parte de nós está muito preso, atrelado nesse lugar desse
olhar do outro, né? Desse ser para o outro. E aí, quando chega na menopausa, né? Há esse lugar, e agora, né? Que eu preciso olhar para mim. Como eu faço isso? Por isso que a sua provocação é muito angustiante, né? A gente não tem como não se angustiar nesse lugar, porque e aí a menopausa é o quê, né? É como se alguém tivesse ido nesse espelho que a gente segue, né? 40, 50 anos, né? Dentro dessa idealização do feminino. E aí vem alguém com uma pedra gigante, estilhaça ali e quebra todo aquele espelho. E aí quando a gente olha, e aí? O que a gente faz agora? E aí é o convite, né? Para a gente se reinventar. Por isso que é tão doloroso. E aí a gente entra num luto, um luto. A gente pode pensar esse luto em dois modelos, né? Um luto de fato, com o corpo real, né? Que a gente vai envelhecendo, a pele vai caindo, vai acontecendo, a memória vai falhando, vai ganhando umas gordurinhas aqui, insônia ali, uma coisinha aqui, outra lá, né? De como você diz. E tem um luto também, que é um luto, como que eu posso dizer? Como vai caindo, né? Essas máscaras, né? Essas máscaras ideais que a gente não vai ter mais, não vai ocupar mais essas funções, fazer esse reinvestimento através desse processo de luto mesmo, né? Ou seja, a gente precisa nos convidar, e é muito difícil, né? A gente não quer entrar nesse lugar, porque é muito dolorido, é muito sofrido, dói mesmo, né? A gente está vivendo isso. Quem já passou, ou está passando, ou ainda vai passar, vai poder falar desse lugar, claro que cada um de uma forma, né? Mas fazer esse, a gente chama de desinvestimento, né? A gente pode até pensar na questão financeira, né? De investimento financeiro, mas a moeda de troca aqui não é o dinheiro, né? Essa libido que vai se retornando para a gente. E aí, como a gente não sabe muito, né? Como se esse eu, o que eu vou fazendo com isso, né? E aí, como que a gente, por isso que entra-se numa angústia gigantesca, né? Por isso que surge também como defesa, né? Essas irritabilidades, né? É uma defesa do nosso ego, né? Como que vai lidar com algo que é invisível e eu ainda estou saindo de um lugar que a nossa mente funciona assim. Ela fica ao mesmo tempo que a hora que está entrando na menopausa, ela fica nesse lugar buscando, não entendendo nada, né? Esse caos, essa metamorfose acontecendo, tudo uma loucura aqui no corpo, na mente, e ao mesmo tempo ainda está um pouco atrelado, né? A nossa consciência a esse ideal de eu. E aí a gente tem que ir transformando, e esse desinvestimento porque o desinvestimento acontece, e essa libido, né, essa energia vital, né, ela se direciona, ela retorna pra gente. E isso é muito, acho bonito de pensar nesse lugar, né? É um lugar que então a gente pode, doloroso, não vou romantizar, porque com certeza é difícil, a gente escuta isso o tempo todo, a gente está começando a viver, né, essa travessia, mas eu acho que eu gosto de pensar nesse lugar, enquanto clínico, né, enquanto trabalho também com algumas mulheres nesse sentido, como também pode ser, então, uma oportunidade da gente construir, né, um espaço de olhar para si mesmo, né, para fazer esse reencontro com a gente poder, porque as outras funções, né, já não estão mais fazendo parte. Olha, quando você trouxe, Patrícia, essa questão da identidade, né? E nesse período da perimenopausa, a gente está falando de mulheres que já estão aproximadamente com 45 anos, 50, né? 45, 40, 45, 40, entre 45 e 50 anos, que estão aí na perimenopausa. Então, são período de muitas transformações. Ela tem lugar, essa mulher, né? Então, a gente está falando de uma mulher que é mãe, né? Então, é mãe, é casada ou não é casada, tem um trabalho, é mãe, é casada, tem um trabalho, não tem um trabalho, né? Só tá ela na casa, enfim.
E aí ela vai saindo, esses lugares de algum modo, né? Quando você vai falando de luto, esses lugares vão sendo perdidos, né? Se a gente falar aí dessa mãe que o filho acaba saindo de casa, então essa mãe já não tem mais o filho em casa, as relações dela já mudou um pouco, o trabalho, ela já se movimenta no trabalho de uma outra maneira, são várias transformações profissionais aí, as mudanças conjugais também. Ela era a que era cuidada pelos pais e agora ela se vê nesse lugar de cuidadora dos pais. Então, é uma série de papéis que vão se redesenhando, né? E ela sem esses lugares definidos, né? Esses papéis que ela desempenhava o tempo inteiro. Então, era a mãe, era a mulher, era a filha, né? E agora, eu sou, né? Onde eu me encontro nisso tudo, e isso dentro dessa transição, né? E aí pensando nesses lutos que, por mais que é um luto, né, que a gente vem falando, mas o que mais me atravessa nessa questão do luto, Patrícia, é o fato de que, assim, é um luto silenciado. Ninguém fala desse luto, né? Ninguém fala desse luto de não lugar. Não tem espaço para falar desse luto. É um luto que tá ali, quietinho, ninguém tá falando disso, ninguém fala disso, dessa mulher que perdeu papéis, que tá passando por uma transformação, né? É meio que pensando numa colisão mesmo, é o biológico e é um social. Um biológico mudando e se transformando, e para fora mostrando algumas coisas, e o social me cobrando algo, né? O tempo todo, né? Porque a sociedade não olha, né? Perfeitamente. E quase que fosse uma colisão isso, né? Então, colidiu o biológico com o social. E eu no meio disso, tentando me organizar dentro dessa desorganização, né? E aí, não tem Desorganização. espaço. E fiquei pensando nisso quando você trouxe a questão do luto, é que não tem espaço para esse luto ser elaborado, né? Não tem espaço para se falar desse luto, não tem espaço, ela não tem espaço para elaborar o luto, né? Porque ela continua trabalhando, ela continua tendo que dar conta de tudo que tem que dar, né? Ela não tem espaço para falar, olha, peraí, eu quero... Não tem que pensar, você tem que colocar comida no prato, tem que cuidar do filho, tem que, né? Tem tudo isso, então não tem espaço. E um silenciar esse luto, né? Fiquei pensando muito nisso, Patrícia. O feminino em si, né? Sempre foi silenciado, né, Gi? Ouvindo as outras lives suas, você trazia esse lugar, né, de quantas mulheres hoje no Brasil, né? Se tu quiser relembrar aí, por favor, Sim. né? Tá passando pela menopausa e pensando em políticas públicas, né? Quase nada, né? Não tem, né? Não tem, não tem. Não tem. Não, a gente não tem políticas públicas. A gente tem, dentro do SUS, um olhar para... Né, tem até... Eu esqueci o nome do órgão que faz essa... Acho que é PASME, se eu não me engano, mas para não errar aqui, depois até coloco aqui, mas é um órgão que fala, que tem o olhar para a saúde da mulher, né? Agora, tá? Agora. É algo recente, né? É tão algo recente que as coisas mais básicas que a gente conversou aí nos bastidores, né? As coisas mais básicas, assim, que é para o cuidado, para a saúde mesmo, né? Para a saúde integral da mulher. A gente não tem acesso. Nem a informação a gente tem acesso. Por isso que quando eu falei para você, quando eu fiz o convite para você e para as outras meninas, é nisso, informação, né? É uma questão de informação de saúde pública mesmo, e a gente falar sobre isso. Olha, é importante, não é só para que a gente está na internet, eu sei que eu gostaria muito que chegasse em todos os lugares, em todos os territórios, a minha voz, na periferia, né? Na casa das mulheres que estão acordando, daqui a pouco tem que dormir, porque a mãe tem que acordar às 5 horas da manhã para atravessar São Paulo para ir trabalhar, né? Tô falando São Paulo, mas os outros estados também. Eu queria que chegasse, que essas informações que a gente está trazendo aqui, Patrícia, que chegasse, que ecoasse para as outras mulheres também, para todas as mulheres, né? De todos os territórios da periferia, mulheres pretas, que estão trabalhando e que têm que lidar com toda essa desorganização, né? Esse sempre foi o meu incômodo. E aí? Como que lida com tudo isso, né? Que lugar que ela tem espaço para falar sobre isso? É complicado, né? A gente não vê, né? Não vê. Não vê. Não vê. Difícil. Precisa, sim, né? Construir
políticas públicas para mudar, né, esse quadro tão necessário, né? Verdade. Olha, tem um comentáriozinho. Obrigado para quem está chegando aqui, agradecendo. Não aprendemos a olhar a nós, não aprendemos a olhar para nós fora da visão cultural da mulher produtiva, fértil, bombril, vive oportunidades. É verdade, Sabemos olha. que a sociedade impõe papel social para nós mulheres e nos perdemos nisso tudo. É, é, é angustiante, mas é real. É real. Uhum. É Por isso real. que precisa criar mais espaços, né, como esse para transmitir, né, usar o lado possível da tecnologia para chegar a mais lugares, a mais pessoas, para Sim. poder ter espaço para de escuta, de fala, de entendimento, de saber que ela não tá louca não, né, é a menopausa, né? Você trouxe um outro ponto que foi importantíssimo. Você falou da questão da irritabilidade. Queria que você. Queria não. Desejo muito que você fale um pouco mais desse espaço, dessa irritabilidade, né? Que é um dos sintomas, mas não é só o sintoma propriamente disso. Tem um manifesto inconsciente que acontece com a irritabilidade. Por que fica muito latente essa questão da irritabilidade, né, Paty? Pensando nessa questão da irritabilidade, Gi, a gente vai vendo que a partir do luto, né, desse corpo jovem, a nossa mente, né, é um mecanismo de defesa. Se a gente vai pensar nessa irritabilidade, ela entra como um recurso mesmo, um recurso para lidar com aquilo que é invisível, com aquilo que ainda não consegue ser nomeado, sabe lá quando vai ser nomeado, né? Malemar a gente pode sentir, quanto mais nomear, né? Então, assim, entra nesse lugar, né? Como uma defesa psíquica mesmo, né? Para lidar com o invisível. E aí, né? A oscilação, né? Ela corre, né? Tem a questão de a nossa mente, ela tende a projetar para o externo. Né? Então, essa irritabilidade, ela vem porque também a energia que estava tá toda caótica aqui, né? Toda tentando, né? Ao mesmo tempo, olhar para o meu eu, né? Mais fértil ali, tá agora oscilando através do meu biológico, do meu emocional, do meu físico, de tudo aqui tentando, né? Então, há uma guerra, tá quase dando um pane ali, que é onde acontece, né? Se a gente para pensar, nas névoa cognitiva, né? Nesse lugar que vai entrar esses esquecimentos, esses lapsos de memória, né? É aquele velho ditado, né? Esquecer para não lembrar, né? É quase uma greve cognitiva, sabe? E assim, como tá, né, numa luta, né, essa névoa cognitiva, esses esquecimentos, entra como também uma defesa, acho até justa, viu, para parar de tentar se ocupar, se performar nesses ideais que nos é colocado. É interessante você trazer essa questão da névoa cognitiva, né? Trazem sempre dentro de uma praticidade, né? Ah, é a mente que está falhando, é só uma probleminha prático, faz assim, ó. Sim, como se a gente fosse um carro, né? Para arrumar, coloca uma linha, uma peça, depois volta para a esteira para funcionar. Não é assim, né? Ah, interessante isso. Escreve o papelzinho ali, né? Deixa o Sim, lembrete ali. Vai mais devagar e não se trata disso, né? Você está me dizendo que não se trata disso, né? É a gente lidar com a decadência. Eu estou perdendo a minha capacidade e a capacidade de mesmo, né? Como que era? Eu tinha toda uma agilidade, eu era que me colocava nas coisas de prontidão para fazer, eu era que estava ali e agora
Eu esqueço o nome das pessoas que eu conheço há tempos. Eu Eu, fui tomar, eu vi uma charge, né? Uma colega de profissão, vou tomar uma xícara de café e coloco a xícara num canto e depois eu pergunto, cadê o café? Nossa, será que eu tomei mesmo? Aí eu volto, vejo a xícara e depois me pergunto, o que eu fui fazer ali mesmo? O que eu estava fazendo? Não me recordo nem que estava tomando café. Olha isso, né? E a gente fala eu estou essa é uma greve, né? É uma greve cognitiva, né? nessa coisa leve, tô dando, né, trazendo de uma maneira muito divertida, mas não tem nada de divertido nisso. Não, não tem. Não tem nada de divertido você acreditar que esse colapso, né, é, tem uma relação com os meus papéis que você foi falando, né, dos papéis, da decadência, você falou bastante disso, né, da juventude, né, Sim. a juventude, aquilo que esperam de mim não está acontecendo, né? Eu não consigo, né, entregar mais o que esperam de mim. E aí o nosso chão cai, né? Abre-se um abismo e as angústias não tem como, né? Vão aparecer. E como que é isso, Patrícia? Me fala do que você tem ouvido na clínica, né? Nos lugares, nos coletivos que você frequenta, nos lugares que você circula, das mulheres que você atende. Como que você vai ouvindo essa questão, né? Desse abismo, de lidar com essa névoa cognitiva, como que vai ficando isso, sabe? Eu vou ouvindo muito nesse lugar, Xi, também é uma queixa minha, né? Que eu levo, trato da minha análise, de um lugar que, como, né? A gente nunca existiu naquele lugar, é algo novo, né? A gente está numa guerra interna e externa, né? Com a nossa psique, com o nosso corpo, né? Pelo um ser total aqui na cultura, na sociedade, que vamos. A gente fica perdido, se sente perdido, né? A angústia é nesse lugar. E agora? O que eu faço com tudo isso? Retomando a pergunta que tu provocou no começo. Né? E aí a ideia é ir trabalhando, né? Se redescobrindo, né? Fazendo esse reencontro com você, lapidando o que tem ou construindo algo novo, né? E a análise vai de encontro com esse lugar, com esses lugares possíveis, né? Sim, isso. E eu fiquei aí com uma outra provocação para te fazer. Quem sou eu quando já não consigo sustentar a eficiência que eu tinha, né? Ah, então tá dando conta de tudo, é a que resolve, é a que faz, é a que pensa. Quem que sou eu que depois, né, que vou me vendo nesse lugar de super eficiente, tinha uma eficiência implacável, resolutiva, estava ali disposta. Quem que sou eu quando eu mesma, né, quando eu mesma construí, né, que a sociedade construiu sobre mim, que eu estou me vendo também diante disso, né? Que sou eu nisso tudo, né? Quando eu já não consigo mais entregar ser essa pessoa resolutiva, né? Então, eu, né, não consigo mais fazer essa entrega e é cobrado de mim socialmente essa entrega, né? E como que eu fico nisso, né? Eu fiquei curiosa com isso. Como que eu fico com isso, Patrícia? Acho que a gente não fica, né? A gente não fica, a gente vai se descobrindo para tentar amenizar essas angústias, para tentar meios possíveis de existir, né, de estar aqui no mundo. Eu penso que esses sintomas, né, tanto os físicos como os emocionais, eles são mensageiros, né, eles estão trazendo umas mensagens. Quem sabe a gente possa, né, parar um pouquinho, né, aproveitar, né, essa greve cognitiva, né, que é quase um freio brusco ali num trem-bala 300 por hora, calma, vamos dar uma parada agora, o caminho não é mais esse, né, vamos ter que traçar novas rotas. E aí, claro, não tem como não se assustar, né, não tem tudo que é novo, sempre nos assustou. Mas talvez essa travessia, né, essa travessia analítica, né, de começar a olhar para si. E é assustador, né? É assustador, não adianta falar que
Às vezes eu ouço, sabe, de pessoas dizendo, eu adoro fazer análise, terapia, eu amo, eu fico pensando, acho que alguma coisa não tá legal ali, né? Então, no final pode ser, né? Pode sim, é propósito, que bom que se chegue nisso, né? Mas a princípio, fazer esse reencontro com a gente é doloroso, é difícil, né? Mas também é libertador. É muito libertador quando a gente vai se permitindo, né? De fato, cair nesse abismo, né? Como se diz, a menopausa abre esse abismo e talvez a provocação seja essa, nos convidar para de fato deixar que caia mesmo para poder, né, criar-se, desenvolver-se, ser para si. É isso. Olha, eu também sou do campo da curiosa também, né? Do campo de pensar. Tá rindo na análise? É. Não tem como, né? Porque não é, eu costumo mencionar isso para os pacientes, não é fácil a gente lidar com a nossa história, né? Não. História, né? E aí como que você vai lidando com a sua história? E assim, tem momentos lindos, assim, preciosos, muitos, Sim, mas tem sim, sim. dolorosos também, né? E Exato. a gente coloca uma lupa, né, de aumento ali naquele momento para você olhar, ó, essa é a sua história, né? E aí, o que você escolhe fazer, né? Então, é doloroso. Não é uma tarefa fácil, né? A gente sai horas dando risada, horas sai, não volto mais, né? Não volto mais, mas volta. Tem Sim, aqui um sim. comentário. Pior é quando você vai em um ginecologista, homem, e ele não entende nada e coloca como se os sintomas fossem só frescura, né? Sua e não uma mudança real. Olha, quando eu ouço isso, né? Pensa que eu já estou lidando com luto num silenciamento, e aí, né? Não tem espaço para falar do luto, não tem espaço para falar dessa desorganização. E aí a gente vai buscar o apoio, né, assim, dos colegas especializados. E aí a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Tá com depressão? Ai, é frescura. Tá com ansiedade? Ai, vai catar o que fazer, né? Ai, tá sentindo. Ai, menina, não é nada, é só um mimimi. E não é, gente. Saúde mental importa, não é mimimi, né? O Brasil é o segundo país com maior índice de ansiosos e depressivos. A gente está lá na lista, na Organização Mundial de Saúde, com esse destaque, né? Então, país com maior índice de ansiosos e depressivos. Agora, com um número expressivo de pessoas afastadas por conta da saúde mental. E aí a gente tem todo esse atravessamento químico, bioquímico, né, que está acontecendo no nosso corpo, essa transformação. Tem uma transformação, tem uma queda de hormônio, né, tem um biológico me convidando a essa transformação. Nem me convida, tá? Ele chega e vai e eu vou também, né? Fazer o quê? Não tem como parar, né? Então tem um biológico e aí tem um social. E aí quando eu busco, né, nos laços sociais, né, sentir acolhida, amparada, escutada, aí eu ouço. Isso não é nada, é frescura. Né? O quanto dói não ter a validação, né? O quanto dói negar o que a gente está sentindo, o quanto a gente nega o que a gente sente, para não cair É naquele. social e cultural, né, Gia? A gente é ensinada nesse lugar o tempo todo, né? A mulher historicamente, a gente olha e só enxerga isso. Esse lugar de mulher precisa ser fértil, procriadora, né, genitora, né, mãe, né, dona de casa, cuidadora de todos, né? A gente vê isso até em famílias. Em todas as famílias a gente vai percebendo esse lugar, né? Silenciado, negado, violentado muitas vezes. Sim, bem mencionado, violentado a cada vez que a gente ouve frases como essa. É frescura, né? É Sim. frescura. Eu sinto muito que você tenha experienciado essa
essa experiência, que tenha vivenciado essa experiência, e desejaria que isso não acontecesse mais, mas aí seria o meu ideal, né? O real é que milhares de mulheres e de pessoas que têm útero amanhã vai buscar a rede pública de saúde ou particular e vai ouvir que não é tudo isso, que não precisa se preocupar, né? Que seus exames, as suas imagens estão todas ok, e não é nem um terço do que a gente está vivendo. Nem um terço, né? Nem um terço. Nem um terço. E aí, pensando, tô aqui pensando, né, Patrícia, é, é claro que a gente, né, como psicóloga psicanalista, a gente vai recomendar o quê, né? Assim, dentro de uma prática, né, desejaria que todos, né, todas e todos, né, pudessem fazer análise, né? Mas a gente ainda esbarra numa questão, né, num senso comum de dizer que não é importante, que não precisa e que dão conta, né? Mas a gente deseja, eu estou falando por mim, desejaria que as pessoas tivessem a oportunidade de ter um espaço, se não for na análise, em terapia, enfim, que tivesse um espaço de escuta. A gente está promovendo esse aqui, mas a gente está aqui quinta, às 8 da noite. A gente também está nas redes sociais, mas não tão fortemente, assim, né, ativamente, ao ponto de falar com todo mundo o tempo inteiro. Estamos, mas, né, eu não acesso todas as pessoas como eu gostaria, mas estou aqui. Então, coloco o meu canal, Patrícia também, depois eu falar um pouquinho, coloco o canal dela à disposição para essa escuta, né? Essa escuta, né? De ouvir aí um pouquinho das reverberações, dessa angústia, desses lugares, não lugares que a gente vem habitando aí esse tempo todo, né? Exatamente. E me fala uma Acho, coisa. Diga, Patrícia. fala. Não, pode, o que você ia perguntar? Não, pode ir, pode ir, pode ir. Quiser falar um pouquinho. Não, eu ia falar desse espaço, né, super, super válido, né, necessário que você desenvolveu aqui para estar falando desse lugar, né, desse momento sensível, doloroso, angustiante para todas nós, né, e de fato a gente vai escutando isso, né, de médicos, às vezes até de outras mulheres eu escuto isso, viu, gente? Familiar, né, tô dizendo desse lugar às vezes da família, né, é coisa de mulher mesmo, não, toda mulher é assim mesmo, né, meio que, tipo, foi o que aprendeu, né, aí você vai pensando em familiares mais velhos, né, que, tinha menos espaço ainda, né, desse lugar de não poder sentir o corpo transformando, né? Tudo sendo mudado, não conseguindo dar nome, não conseguindo ter espaço, não entendendo o seu corpo, a mente, né? Colapsando ali também, né? O tanto que esse espaço de terapia, de análise é importante, né? E aí a gente fica pensando, né? Lógico. Por isso há questões necessárias em rede públicas para pessoas que, né, tem pessoas que têm condições de investir financeiramente e as que não têm, né? Eu fico pensando nesse lugar, como é difícil, né? Como que se sustenta isso? Não sustenta, né? Não sustenta, vai colapsando. Sim. E é um dos atravessamentos, né? Quando eu atuei na rede pública, na atenção primária da saúde, na UBS, me deparei, né, e me chamou muito a atenção, me capturou na hora a quantidade de mulheres que estavam sendo medicadas de uma ansiedade, de uma depressão, e aí oriundas de um período do climatério. Exato. Né? Assim, é muito importante, né? Lógico, a análise terapêutica é importante e é necessária, sim, porque não é só, né? Não é só um corpo biológico que sim vai aí já entra a medicina para fazer esse cuidado, a nutrição, o esporte, o lazer, seja lá o que for, né? E também, né? É uma equipe multidisciplinar para trabalhar tudo isso, né?
verdade. E falar aquilo que quando você começou a falar, né? Agora é um período de investir, né? A perimenopausa dentro, né? Do É, guarda-chuva do climatério, de um investimento. para si. É desinvestir no externo, no outro, automaticamente a nossa psique vai fazendo esse movimento. Olha, até é uma parte inteligente, né, do nosso corpo, né? Olha, os sintomas, ele é um meio de falar com a gente, é só a gente escutar, né? Tanto os físicos como os emocionais, né? Os sintomas são, de fato, mensageiros. Então, por que não ouvir, né? E aí eu queria deixar uma provocação, Gi, para todo mundo que estiver nos ouvindo, para você também. É, eu entendi isso um pouco, essa questão do desinvestimento, num artigo que eu estava lendo, e aí eu fiquei me questionando, né? Eu sempre questionei isso, mas assim, nunca tinha acendido aquela luzinha, sabe? E aí eu fiquei pensando, meu, se quando a gente chega, né, no climatério, na menopausa, que vai ter, né, o luto a esse lugar, né, de nos obrigar, né, e o corpo vai fazendo isso com a gente, então é melhor que a gente já vá, né, desse desinvestimento, né, nessa energia vital que automaticamente ela vai ser, né, voltar para nós, para si, e aí eu fiquei me questionando, quero, né, quero que todo mundo se questione nesse lugar. Por que que a gente não pensa nisso antes, né, nesses cuidados antecipados? Por que que precisa chegar, né, nesse ponto? Porque dá para chegar talvez muito melhor, né? Não estou dizendo que não vai ter as angústias, lógico. É igual um cuidado, né? Um cuidado que a gente vai fazendo, por exemplo, através de uma alimentação ou de um esporte, né? A gente está prevenindo. Então, a saúde mental também entra nesse lugar, né? Por que não fazer, né, esse reencontro consigo nas nossas terapias, nas nossas análises, bem antes, não é? Olha, eu acolho a sua fala. Sim, Sim, né? Por isso que a minha tese de mestrado bate nessa questão de a saúde mental estar disponível na rede pública para todo mundo. Eu não preciso adoecer para ir a um médico. Eu posso antes trabalhar no preventivo. Então, para eu análise deveria ser para todo mundo, né? A mãe não leva a gente exato. para tomar vacina para a gente não adoecer? Não leva, né? Sua mãe levou, minha mãe levou a gente para Uhum. não adoecer. Ótimo, então você vai fazer terapia para não adoecer. Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue lidar com as coisas que vão acontecer ao longo da sua vida. E detalhe, não Exato. são poucas, não são poucas. Na infância são alguns traumas, na adolescência são outros, na juventude é outro, na fase, né, adulta são outras coisas. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguindo me movimentar, né? Vou ter um manejo melhor para Sim, lidar com tudo isso. Ah, eu não vou sentir frustração, angústia, tristeza. Não, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de lidar melhor, né? Só exato. que é bem curioso uma coisa que você falou, né? Escutar. E eu lembrei do poema, eu também eu vi hoje de uma pessoa, né, nas mídias sociais, e achei super interessante ele ter falado isso, é um jogador de futebol, Danilo, que ele faz análise e ele estuda psicanálise e gosta da psicanálise, da psicologia, e ele falou de um poema de Rubem Alves, e é verdade, a gente tem curso de oratória, mas a gente não tem de escutatória. Ninguém nos ensina a escutar, embora a Tá. gente tenha, né, Dois ouvidos, né? dois, né, mas ninguém quer E uma escutar. boca, mas não adianta. Porque Ninguém quer. escutar dói, né? Escutar o que eu estou sentindo dói. Não, o que que a gente faz? Deixa pra lá e segue. Segue. Só que vai ter uma hora que não vai dar pra seguir. E aí esse período de perimenopausa é isso, né? Não olhe como uma perda, né? Mas é um espaço necessário para essa nova forma de como você vai conseguir lidar com seu corpo, com todas essas transformações, né? Seu corpo, sua mente, todo o seu desejo, o seu tempo, você vai parar para olhar. Não vai ter jeito, não tem como, né? Você vai ter que se É um ver ressignificar, né, Chi? perfeitamente, você vai se ver nessa história toda. E não existe uma menopausa, não existe um climatério. Existe a sua, né? A sua menopausa, como você lida com isso, como que você lida com essa pausa. E aí? Não dá para voltar lá.
Daqui Não volta. né? Então, como que você lida com tudo que você construiu com esse novo percurso, né? Com essa travessia? Como que você vai fazer? Né? Que escolha que você faz, né? Tem uma perguntinha aqui, né? Não uma pergunta. Descobrir novos desejos, né, Gi? Sim, novos desejos, né? Para além da procriação. Além da procriação, além dessa... Para além de performar essas funções. Perfeitamente. Você acredita que eu É lembrei o de uma... nascimento, talvez, da nossa autonomia, né? Verdade, aí lembrei de uma frase que o Lacan sempre fiquei muito incomodada com essa frase, mas é verdade, né? A mulher não existe. O Lacan fala que a mulher não existe. Ele não está negando a figura da mulher, ele não está negando a mulher, mas ele está negando que não tem nada que define a mulher na sua universalidade. E é verdade, né? Não tem. É verdade. Tem um social que foi dito aí, ó. É trabalhadora, é mãe As de funções, né? né? Funções. Funções, mas quem é essa mulher, né? Essa mulher, de fato, não existe, né? A gente não tem nada que nos define universalmente. Lacan estava bem perto. Escrever aqui, por que não temos essa cultura de prevenção? Estamos em uma cultura curativa, precisamos dessa reflexão. Verdade. Falou para você, Patrícia, ela deixou literalmente para você essa frase, ó. Por que não temos essa cultura de prevenção? Eu não consigo ler. Estamos numa cultura curativa, precisamos dessa reflexão. Sim, Exatamente. é uma cultura do imediatismo, né? Você tem um social aí que tá, né? Não é à toa que TikTok, Instagram, né, Kawaii e outras mídias aí estão onde estão. Né? É para ontem, assim. Mais que isso, eu não quero perder meu tempo. Estar aqui é um resultado disso. A gente está trazendo uma informação de utilidade pública e a gente, com a quantidade de pessoas que a gente conhece, você conhece muita gente, eu conheço muita gente também, mas quem é que quer ouvir, Patrícia? Parar para ouvir o outro é perder tempo. É perder tempo. É perder tempo, né? Esse tempo que vai se ocupando disso, de tudo muito prático, muito para agora, para agora, para agora, para agora. E isso aqui é tempo que a gente está falando, né? De uma história construída, né? É os excessos que a gente está vivendo, né? Os excessos e os vazios, né, dentro deles. Você fala bem disso, né? Sua clínica se configura nisso, né? Sim. Olha, Patrícia, alguém tem pergunta? Deixa eu ver aqui, a gente está encaminhando para o final. E aí eu quero te perguntar, se você pudesse hoje, né? Se é que não tem um modo prático, né? Mas eu acho que talvez seja importante algo que talvez esteja dentro de um possível. Vamos pensar nisso. A minha clínica, eu sempre falo isso, né, para os pacientes. O que está dentro do possível, o que é possível no aqui e agora. O que você acredita que esteja num possível no aqui e agora, que a gente possa aí trazer para a quantidade de mulheres, de pessoas que têm útero, que estão aqui nos acompanhando na live ao vivo, ou que vão olhar a nossa live depois, que vai ficar salva lá no nosso Instagram, vai ficar salva no YouTube. O que você pode falar aqui, Patrícia? Olha, eu acho que o que é possível para todas as mulheres é ser mais gentil com elas, né? Começarem a se escutarem de verdade. Não desistirem, né? Sustentar esses lugares possíveis para elas, né? É que às vezes a gente está tão ansioso com lá na frente o que vai acontecer, ou está com tanto medo, que às vezes perde esse processo que acontece aqui, agora, no presente, né? Que é o que a gente tem aqui, é aqui que transforma, é aqui então, que acontece, né? E tá, viver os sentimentos, as emoções, não é nesse lugar de te negar, porque se eles estão nos dizendo alguma coisa. Vamos olhar, vamos escutar, como se diz uma amiga minha, vamos tomar um cafezinho com eles, né? E tentar ver o que, de fato, né, dentro das nossas possibilidades de agora, o que eu posso fazer. E a partir dessas possibilidades, a gente vai criando, desenvolvendo novas possibilidades. Isso é bonito, isso é vida, isso é viver. Não quero dizer que viver é esse lugar mais romantizado, né, que é fácil, trazendo também, né, a análise terapêutica aí, nesse lugar que
E não é fácil mesmo, é difícil. É difícil, como se diz Guimarães Rosa, é custoso. Viver é custoso, né? É trabalhoso, né? Mas sim, se a gente pode ir de um jeito, tentar construir um jeito mais leve. Não estou dizendo sem dor, porque isso talvez não exista, né? Sem sofrimento, mas com sofrimentos mais possíveis de se resolver. Eu acolho. Acolho muito e gosto muito, né, quando você traz essa questão do cuidado. Sim, tudo perpassa pelo cuidado, né? Como que você se olha, como que você se cuida, né? Olha o que acontece, a gente vê bastante isso na clínica nossa, né, com mulheres. Não tem gentileza nenhuma, não existe gentileza com a gente. Tá? A gente mesmo com a gente não vai ter essa gentileza. A gente é autocrítica. A menopausa é a hora que mais começa, né? A gente vê isso pela indústria de como é que chama? A indústria farmacêutica aumenta. E isso, todas essas indústrias aí. Isso é um exemplo da névoa cognitiva, gente. Coisas bem simples a gente esquece aí, ó, tá vendo? Exato. Mas é isso, né? É isso. Sim, a indústria farmacêutica se valendo desse lugar, né? Sim, trazer todos os medicamentos possíveis e imaginários para que você consiga lidar com tudo que está acontecendo. Não, não se trata disso, né? Não se trata disso. Mas, enfim, Patrícia, quero agradecer muito pela sua disponibilidade, por trazer aqui tanta coisa bacana, tanta informação bacana, uma troca tão gostosa, genuína. Se pudesse, a gente ficaria aqui horas, mas a gente tem um tempozinho. Mas agradecer muito, obrigado por tanto compartilhamento, obrigado pelas conversas nos bastidores, pela troca nos bastidores, também foi muito importante. E a gente continua nessa travessia aí, acompanhando as próximas lives que a gente vai fazer, que eu vou fazendo aqui com as nossas colegas. E falar, né, para todo mundo que toda quinta às 8 horas da noite eu tô aqui, sempre com um convidado, falando um pouquinho sobre a questão da travessia da menopausa. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai lá pro YouTube, tá bem? Quem não pôde assistir, pode assistir lá. Falar alguma coisinha? Pode falar, Patrícia, fica à vontade. Quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, foi muito bom esse bate-papo. Eu peço desculpa, né? Eu estava um pouquinho tensa, como eu disse, é a primeira vez que eu estou participando de uma live. Quem sabe para as próximas a gente fica mais tranquila ainda. Tá tudo certo. E se alguém tiver, né? Se alguém tiver dúvida, tanto quem está aqui na live agora ou quem for assistir depois, pode envia no direct, né? Como você disse, né? Pode. Faça nossos contatos aí. Seu Instagram? Meu Instagram é Psi Patrícia Leles. Isso, ótimo. Psi Patrícia Leles. Tá ótimo, Patrícia. Obrigada, Gi. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.